Nós daremos hoje continuidade à série de exposições que iniciamos no ano passado no Evangelho de Marcos. No ano passado nós fizemos 20 sermões no Evangelho de Marcos e fechamos o capítulo 4. Hoje nós voltaremos em Marcos, mas a partir do capítulo 5. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, quando nós leremos do verso 1 ao verso 20. É uma narrativa relativamente longa, mas nós vamos lê-la agora integralmente e em seguida vamos trabalhar esse texto precioso. Marcos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 20. Diz assim a boa e perfeita palavra do Senhor. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1. Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. Assim que Jesus saiu do barco, um homem possesso de um espírito impuro veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem morava nos sepulcros, nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo, porque ele havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes, mas as correntes eram quebradas por ele e as algemas despedaçadas. Ninguém tinha força para dominá-lo. Noite e dia, ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes." Pois Jesus lhe dissera: "Sai desse homem, espírito impuro." E perguntou-lhe: "Qual é o teu nome?" E ele respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Uma grande manada de porcos pastava perto dali no monte, e os demônios rogavam a Jesus, dizendo: "Manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles." E assim lhes permitiu. Então os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. A manada, que era de uns 2.000 animais, precipitou-se pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram e anunciaram essas coisas na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus e viram o endemoniado que fora possuído pela legião sentado, vestido e em perfeito juízo, ficaram com medo. E os que tinham visto aquilo contaram-lhe o que havia acontecido ao endemoniado e aos porcos. Então eles começaram a rogar a Jesus que se retirasse do seu território. Quando Jesus entrou no barco, o homem que fora endemoniado pediu-lhe que lhe permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse: "Vai para casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti." Ele se retirou e começou a divulgar em Decápolis tudo quanto Jesus lhe havia feito, e todos se admiraram. Essa é a palavra do Senhor. Queridos, em certa oportunidade, Agostinho, bispo de Hipona, refletiu sobre o que seria o antônimo de amor. E na contramão do senso comum, Agostinho não disse que o contrário de amor era o ódio, mas sim a vaidade, que se traduz em indiferença. A própria palavra vaidade, do latim, remete à ideia de vazio, de algo que está oco, algo que não tem consistência. O vaidoso é, portanto, aquele que vive tão envolto em si mesmo, ensimesmado em seus interesses, em seus desejos e sua própria imagem, que ele perde a capacidade de enxergar o outro, o próximo. Ou seja, o seu coração torna-se tão cheio de si, e exatamente por isso que ele é vazio de amor. Mas quando contemplamos o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós percebemos que toda a sua vida e obra foi uma vida marcada pelo amor. Não foi uma vida marcada pela indiferença, não foi uma vida marcada pela vaidade. Inclusive, eu já disse aos irmãos e repito, o fato de que Cristo em momento algum fez algo visando o seu próprio benefício, mas sempre visando o benefício do outro. A sua encarnação foi um movimento de renunciar
a sua glória junto ao Pai para servir o seu povo, para nos resgatar do cativeiro do pecado e nos dar uma nova identidade e uma nova missão. E o ponto que eu preciso destacar, ainda à guisa de introdução, é que não é a escassez de conhecimento o grande problema dos nossos dias, sobretudo da igreja, mas a facilidade com que nos tornamos insensíveis à necessidade espiritual daqueles que vivem ao nosso redor. Nós abraçamos a Cristo pela fé, ao sermos habilitados pelo Espírito Santo, somos alvos do amor de Deus na pessoa bendita de Jesus e muitas vezes ignoramos aqueles que estão perdidos em seus delitos e pecados. Por isso, nós precisamos fazer um exercício de nos aproximar desse texto com muito temor, entendendo que nesse texto nós não estamos diante de um conto, nós não estamos diante de uma novela, nós estamos diante de um evento que aconteceu na história e que tem implicações práticas para a nossa vida. Nós estamos diante de um retrato, uma narrativa que expõe de forma dramática a condição de um homem sem Deus, mas também expõe a graça e a compaixão de Cristo ao transformar esse homem, ao restaurar sua dignidade e lhe dar uma missão. E tudo isso movido pelo amor, tudo isso movido pela compaixão. Como veremos, Cristo é capaz de atravessar um lago em tempestade para salvar uma única alma. E nós precisamos aprender com isso, o quanto essa realidade tem sido uma realidade na nossa vida. Qual é o esforço que nós temos empenhado para que pessoas conheçam a mensagem do Evangelho da graça de Deus? Pois bem, nessa sequência de sermões que temos feito, e hoje inicia-se a segunda temporada, vamos assim dizer, nós chegamos ao ponto em que Marcos passa de uma série de parábolas de Jesus para uma coletânea de seus milagres. Nós já falamos sobre isso no ano passado, no Sermão 20, quando contemplamos Jesus ali acalmando a tempestade. E a partir de Marcos, capítulo 4, verso 35, nós temos uma série de eventos após essas parábolas, onde a ênfase é apresentar a autoridade de Jesus por meio de seus milagres e sinais, demonstrando o seu poder sobre a natureza, como nós já vimos, sobre os demônios, como nós veremos hoje, sobre as enfermidades, como nós veremos na semana seguinte, e por último, sobre a morte. E em todas essas narrativas, Jesus ele é apresentado como Senhor, e a natureza, a criação, os espíritos impuros, a enfermidade e a morte curvam-se diante dele, curvam-se diante do seu poder. Em outra oportunidade, nós já vimos também o grande propósito do Evangelho de Marcos, o Evangelho que ele escreve. O seu objetivo é apresentar uma apologia, ou seja, uma defesa para um fato que parecia contraditório. Lembre-se que Marcos escreveu o seu Evangelho visando uma audiência, os romanos, os moradores de Roma, que era a capital do Império. O Império se estendia por todo o mundo conhecido, era comandado por um César, um homem poderoso, considerado de origem divina. Os exércitos romanos eram invencíveis, enormes, e todo o poderio de Roma era incalculável, e os romanos valorizavam isso, o poder, a força, o domínio. E de repente, começa a aparecer no meio do império, em Roma, os cristãos, o que para eles era uma seita, uma nova religião, que dizia que o Filho de Deus, superior ao César, que não baixava a cabeça para o César, havia vindo ao mundo, mas que ele havia primeiro morrido numa cruz, rejeitado pelo seu povo, humilhado, sofrendo uma morte vergonhosa. E para os cristãos, para os romanos, isso não fazia o menor sentido. Como poderia alguém que foi rejeitado pelo seu povo e exposto publicamente a uma morte maldita, reservada para os piores criminosos, ser o Filho de Deus, deter todo esse poder? E o Evangelho de Marcos é, portanto, essa peça apologética, que busca mostrar por meio do registro das ações de Jesus, do seu ministério e de suas palavras, que sim, Jesus de Nazaré, morto, crucificado e ressurreto, envergonhado publicamente,
rejeitado pelo seu povo, ele é, de fato, o Filho do Deus Altíssimo. Isso ficou claro, demonstrado durante os 3 anos em que ele esteve aqui em seu ministério terreno, pelos sinais e prodígios que ele fez, pelos atos realizados e, especialmente, pelo maior de todos, a sua ressurreição. Pois bem, nós estamos aqui diante, irmãos, de uma narrativa que visa apontar para esse mesmo aspecto, o senhorio de Jesus, o poder de Jesus. E a grande ideia que esse texto, essa narrativa nos apresenta, é o fato de que Jesus ele manifesta seu poder soberano ao libertar completamente aqueles que estão escravizados pelo mal, transformando-os em testemunhas da sua graça. Nós percebemos um movimento muito claro nesse texto, que ele tira o homem do cativeiro, dá a esse homem uma nova identidade e conduz esse homem a uma missão. E nós veremos isso por meio de alguns movimentos. E o primeiro deles, nós consideramos aqui nesse texto a situação deplorável do homem. A situação deplorável no homem. O verso 1 nos aponta para a região, para o cenário em que Jesus estava. O texto nos diz que Jesus partiu da costa da Galileia, onde no meio do caminho, lembre-se, ele realizou o milagre de acalmar a tempestade e os discípulos ficaram em crise, dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E ele atravessa e vai para outra margem do lago, para a região dos Gesarenos, ou, segundo outras versões trazem, a região dos Gadarenos. Essa região ficava em Decápolis, e esse nome vem do grego, que significa 10 cidades, remete ao fato de os gentios terem construído 10 cidades naquele território, em outra costa do mar da Galileia. Nesse cenário, a cidade de Gadara, ou Gesara, era uma das mais importantes. Pois bem, ao desembarcar, ao sair do barco, ao atravessar de uma costa para outra, o texto nos diz que um homem com o espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro, ao encontro de Jesus. Inclusive, Marcos aqui está omitindo em seu relato o fato de que Jesus estava acompanhado dos seus discípulos. Ele não desceu sozinho. Os seus discípulos certamente desceram com ele, mas Marcos coloca Jesus como esse personagem. Ele está querendo focar na obra de Jesus. O seu relato é, portanto, altamente cristocêntrico, numa alta cristologia, porque Jesus aqui, ele é o personagem principal. E nesse movimento, o homem possesso com o espírito impuro, imundo, veio ao encontro de Jesus. Nós já vimos ao longo dessa série, em momentos que Jesus lida com pessoas nessa situação, que o espírito impuro é a mesma coisa dos demônios, uma entidade maligna. E nada melhor do que voltar de férias e pregar um sermão que toca nesse ponto, não é verdade? Esses espíritos são anjos caídos, que se rebelaram contra a autoridade de Deus, sobre a liderança de Satanás, e a missão desses seres é destruir a criação de Deus e se apoderar de pessoas, tomando o controle delas. Nós já vimos, e vamos ver isso de forma mais aprofundada, que a situação desse homem é deplorável, é difícil, mas vale ressaltar na Escritura que não há único relato de um verdadeiro discípulo de Jesus ou cristão que tenha sido possuído por um espírito imundo. Toda possessão ocorre apenas com aqueles que estão longe de Cristo, o caso daquele homem. E para além de estar possesso, esse homem vivia uma situação complicada, terrível, que para um judeu representava o ápice da impureza. Esses versos nos mostram por quê. Primeiro, ele vivia em sepulcros, no meio dos túmulos, no cemitério, preferindo o contato com a morte, nós podemos assim dizer. Inclusive, o profeta Isaías já havia associado esse comportamento à impureza e à rebelião contra Deus. No capítulo 65, versos 2 a 5, a palavra do Senhor nos diz que estendia as mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, segundo os seus próprios pensamentos, que se assenta entre as sepulturas e passa as noites junto aos lugares ocultos, aos lugares secretos. A referência de Isaías, claro, não descreve necessariamente a possessão demoníaca, mas um povo que em sua rebeldia buscava práticas pagãs impuras
contrariando a vontade do Senhor. Então isso revela para nós que aquele homem estava distante, estava em estado de rebeldia contra o Deus da aliança, o Deus Todo-Poderoso. E no contexto judaico, os sepulcros eram considerados lugares de impureza cerimonial. E ao informar que o endemoniado vivia entre os túmulos, Marcos não está apenas indicando onde ele morava, ele está retratando um homem completamente separado da comunhão com Deus. Alguém que está excluído da sociedade e está identificado com tudo aquilo que simbolizava morte, impureza e maldição. Esse é o caso daquele homem que vivia no cemitério. Em segundo lugar, isso era algo terrível para um judeu, porque aquele homem estava em um território gentil, na região de Decápolis, como nós já falamos. Cidades onde a prática pagã estava em voga e tinha alta estima. E terceiro, aquele homem estava cercado por porcos, como nós veremos, um animal que para os judeus simbolizava impureza. E mais, os versos 3 a 5 nos dizem que ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, observe o texto na sua Bíblia, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. O texto nos diz que esse homem tinha uma força descomunal, como se ele fosse um animal selvagem, uma fera. Não poderia ser capturado. Ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo as correntes, os grilhões, os cadeados eram capazes de sustentar aquele homem. Além disso, ele gritava, era escandaloso. O espírito impuro levava igualmente aquele homem a se cortar, estando naquele ambiente de morte. Vale destacar também, já que estamos vendo uma possessão demoníaca, que nem toda possessão demoníaca se manifesta dessa forma violenta. O diabo veio para matar, roubar e destruir. A vida daquele homem está sendo destruída. É isso que está acontecendo com ele. Mas, quando nós olhamos para o texto sagrado, para a Escritura, nem sempre uma possessão demoníaca se manifesta dessa forma. Lembre-se, por exemplo, de Judas Iscariotes, que ao ser possuído, agiu de forma silenciosa, agiu de forma lúcida e foi trair Jesus. Mas o que é que nosso texto nos apresenta? Um movimento de violência, de autoflagelo, que claramente está levando aquele homem à destruição. Um fato curioso é que o relato desse episódio no Evangelho de Lucas nos mostra que aquele homem também vivia nu. O texto vai nos dizer que havia muito tempo que ele não vestia roupa. É tanto que quando ele está agora restaurado, ele está vestido conforme o Evangelho de Marcos vai nos dizer. E o que é que nós temos aqui de fato claro e objetivo? O ponto é que a situação deplorável desse homem nos revela que ele perdeu a sua humanidade. Perceba, ele vive nu, ele vive isolado no cemitério, entre os mortos. Ele é incapaz de dominar a si mesmo. As pessoas são incapazes de dominá-lo. Ele é quase semelhante a um animal. Essa é, portanto, queridos, uma cena, ouça, que representa a completa distorção da imagem de Deus no homem. O que nós temos aqui em tela diante de nós é uma antítese do homem criado por Deus. Porque Deus cria o homem com características completamente distintas. O que nós vemos aqui é Satanás, o diabo e seus anjos possuindo esse homem e destruindo, roubando dele a imagem de Deus. Nós temos aqui, portanto, uma ilustração trágica e dramática da humanidade longe do Senhor. Que estado nós podemos chegar? Que estado um homem sem Deus pode chegar? Um estado terrível, um estado deplorável, um estado de destruição, de morte e de miséria, um estado onde você olha para a pessoa e não sabe mais se ela é gente.
ou se ela é um zumbi. Em 2017, eu fiz uma viagem, morava no Rio de Janeiro, fiz uma viagem pelo seminário para o centro de São Paulo, onde lidamos diretamente com pessoas na Cracolândia. E passeando no meio da Cracolândia, olhando para aqueles homens e mulheres que haviam entregue seus corpos para as drogas, para a prostituição e todo tipo de impureza, eu confesso aos irmãos que o meu coração pesava. Pesava porque era nítido que eles pareciam-se mais com zumbis do que com gente. O pecado os levou àquela direção. Eles estavam alienados, afastados de Deus, afastados do outro, mas veja, afastados de si mesmo, alienados de si mesmo. E é muito triste observar como o pecado destrói a alma, mas também pode destruir de forma terrível o corpo, a imagem de Deus em nós de modo mais abrangente. Quando nós olhamos para esse homem aqui em Marcos capítulo 5, nós vemos um retrato do que o pecado faz com o ser humano, criado à imagem de Deus para viver em comunhão com o seu Criador, para governar a criação e desfrutar, gozar da vida. Ele agora vive entre os mortos, dominado pelo mal, afastado das pessoas e privado da sua dignidade. Ele estava aprisionado, mas veja, não pelas correntes físicas e pelos cadeados, grilhões, porque disso ele se soltava com muita facilidade, é que o texto consegue nos dizer. Ele estava aprisionado pelo pecado. Ele estava aprisionado por Satanás. E dessa realidade, ele não poderia sair sozinho. E ninguém poderia tirá-lo daquela realidade. A sociedade muito bem que tentou, os habitantes da cidade muito bem que tentaram, mas não foi possível resolver o problema daquele homem. Esse é um retrato sombrio dos efeitos do pecado e da atuação do reino das trevas sobre a humanidade. Mas, com a grande beleza do Evangelho, sempre há um mais. Jesus estava ali. E por Jesus estar ali, isso muda tudo. O que nos leva ao segundo movimento do texto, quando nós contemplamos a autoridade de Jesus e o seu poder libertador. A partir do verso 6, nós temos uma virada aqui na narrativa. O texto nos diz que, ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Observe, aquele homem estava longe geograficamente, o que nós podemos entender, a uma certa distância, mas de modo mais excelente, ele também encontrava-se longe do reino de Deus. Ele estava longe de Jesus, não apenas longe fisicamente, mas espiritualmente. Mas como disse um comentarista bíblico, nesse momento é como se o imã o puxasse de modo irresistível para os pés de Jesus. E aquele homem corre, vai em direção a Cristo e se prostra diante do Senhor. Um fato interessante é que prostrar-se em muitos momentos simboliza um movimento de adoração, de súplica, de uma entrega total e pessoal. Mas não se enganem, não foi isso que aconteceu aqui. Essa adoração não é vista como um ato de fé salvadora, mas como uma reação de terror diante de um superior. Ele se prostra diante de Jesus, porque os demônios sabem que Jesus é superior a eles. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O texto nos mostra, nos versos 6 a 13, inclusive, que o diálogo de Jesus, a partir de agora, é com os demônios que se apoderaram daquele homem. Somente a partir do verso 15, Jesus fala diretamente com o Gezareno. E o verso 7 nos diz, clamando em alta voz, clamando quem? O espírito imundo, que fez aquele homem gritar: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Veja que interessante. Diante de uma autoridade suprema, os demônios fazem uma súplica, porque eles estão temerosos. Se você olhar, a palavra rogar aparece algumas vezes nesse texto, nesses 20 versos. Eles estão rogando, pedindo, porque estão com medo, estão amedrontados, eles temem que Jesus os atormentem.
Em uma outra versão, nós lemos, não me torture. E qual o ponto? Essa fala é extremamente interessante porque reflete a consciência que os demônios têm de que eles serão atormentados, que eles serão condenados, que eles serão lançados no inferno, que eles serão castigados eternamente, ou seja, o dia da destruição deles está marcado, mas eles tentam negociar com Jesus para que o dia do juízo não fosse naquele dia, não fosse naquele momento. Eles suplicam para que o tormento não venha antes do tempo. Nós vemos isso de forma mais clara nesse evento sendo relatado por Mateus, no capítulo 8, verso 29, quando nós lemos: e gritaram, que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo devido? Eles sabiam que haverá um dia em que eles receberão a paga por aquilo que eles são e pelo afastamento que estão de Deus, pela sua rebeldia para com Deus. Mas pedem e suplicam que não seja naquele momento. Quando nós trabalhamos o texto de Marcos, capítulo 1, versos 21 a 28, onde Jesus expulsou um espírito imundo que havia se apoderado de um homem que estava dentro da sinagoga, um homem no culto. Eu comentei que nós não podemos alimentar uma visão hollywoodiana do diabo e do inferno. O diabo não está no inferno hoje. O diabo não está no inferno hoje. O inferno não é a casa do diabo hoje. Satanás não é dono dessa realidade do inferno. A Escritura é clara ao nos dizer que ele anda ao nosso derredor como leão, buscando a quem possa devorar. A Escritura também nos diz que ele é o príncipe deste mundo. Ele não é o príncipe do inferno, ele é o príncipe deste mundo. No livro de Jó, quando Deus pergunta de onde ele vem, ele não responde dizendo: eu estava lá no inferno, no meu escritório, fica no primeiro andar, onde eu consigo ver as pessoas sendo atormentadas. Ele não diz isso, ele fala o seguinte: eu estava na terra, passeando, e vi o teu servo Jó. Portanto, Satanás não mora no inferno, muito menos é dono do inferno. Ele vai para lá ainda, e quando ele for, no dia do juízo, ele não vai para ser o rei do inferno, como alguns imaginam, que ele estará lá com aquele tridente lá, cutucando as pessoas, castigando as pessoas toda hora, a todo momento. Ele não vai para reger absolutamente nada, ele vai para ser atormentado. Satanás e seus anjos. Ele vai para sofrer eternamente juntamente com os demônios e com os ímpios, aqueles que não renderam-se ao senhorio de Cristo Jesus. Portanto, os demônios temiam ser punidos antes do tempo. Tempo aqui não é o cronos, tempo cronológico, mas é o kairos, o tempo de Deus, o tempo do Senhor. Eles temiam que o tempo do Senhor fosse antecipado e por isso eles rogam, eles suplicam que Jesus não os torture. O verso 8 de Marcos 5 nos diz: pois Jesus lhe dissera, sai desse homem, espírito impuro. Então, com essa palavra, eles rogaram e pediram que Jesus não os atormentasse. Com base aqui também nesse verso 8, alguns sugerem um entendimento adicional nesse texto de que o espírito impuro não esteja pensando necessariamente no juízo final ou na destruição final, mas no fato de que ele não queria que Jesus o expulsasse do Gesareno, o que um homem chamado Ambrósio de Milão, alguém que influenciou Agostinho de Hipona, chamou de tortura do exorcismo. E por que eles temiam o exorcismo nesse caso? Porque cada vez que Jesus expulsava demônios, o reino de Deus avançava e isso significava uma derrota significativa para os poderes das trevas. Jesus mesmo disse, certa feita, em Mateus capítulo 12, verso 28, mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. E na medida que o reino de Deus vai avançando, o reino das trevas vai sucumbindo, vai diminuindo. Eles vão perdendo espaço, poder, lugar, força, porque o rei do reino chegou e o reino tem sido expandido
cada vez mais. Um fato curioso é que, na perícope anterior, os discípulos, ao verem Jesus acalmando a terrível tempestade, se questionam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas aqui no verso 7, os demônios reconhecem rapidinho a verdade que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Os discípulos não, mas Satanás e seus anjos sim. Ou seja, os demônios sabem que não há igualdade de poder, o confronto é sem competição, é non-contest. Eles reconhecem Jesus como o Filho do Deus Altíssimo, o que valida o medo que sentem de que ele possa antecipar a sentença final. Então, eu penso que esses dois entendimentos são complementares nesse ponto. Não queriam que antecipasse a realidade do juízo final, mas também não queriam perder espaço, não queriam que o reino de Deus avançasse, que para eles significava perda, derrota e tortura. E nesse momento da narrativa, Jesus faz uma pergunta no verso 9. Qual o teu nome? Qual o teu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. Não vá colocar o nome do seu filho de Legião não, tá? Porque aqui não está em voga o nome, mas a quantidade. Isso porque havia unidades militares romanas estacionadas em Decápolis, onde uma legião consistia em aproximadamente 6.000 soldados. De sorte que esse termo era usado metaforicamente na época para designar uma multidão inumerável, ou seja, havia um exército de oposição a Cristo dentro daquele homem. É isso que Satanás deseja que Jesus saiba. Isso nos mostra que a autoridade de Jesus era sobre milhares de demônios. Ele sozinho tem mais poder e autoridade do que todo o reino de Satanás, e esse é o ponto. Essa verdade corrige dois erros comuns. O primeiro é subestimar Satanás ignorando sua atuação. Ele existe, tá, gente? Satanás é real. O inferno também é real. O testemunho bíblico trabalha com esses termos. Nós precisamos crer nessa realidade. Precisamos não abraçar os espantalhos que a mídia muitas vezes coloca e o senso comum, muitas vezes a igreja romana também desenhou, enfim. Não os espantalhos, mas ele existe, nós precisamos considerá-lo à luz da Escritura. E o segundo erro que essa verdade corrige é que talvez seja mais frequente, é superestimar seu poder, vivendo e entendendo como se Satanás fosse um rival à altura de Deus. A Escritura não permite nenhum desses dois extremos. Satanás é sim um inimigo real, mas é um inimigo derrotado. Ele sabe que já está derrotado. Ele não está numa quebra de braço com Deus, onde uma hora Deus ganha e uma outra hora Satanás ganha, e assim eles estão duelando, e uma hora é vencedor, e uma hora é perdedor. Enfim, Deus, ele é o Senhor absoluto, ele governa. Lutero vai dizer que o diabo é o diabo de Deus, no sentido que o diabo é um cão, um cachorro, amarrado a uma coleira, e Deus diz: você vai até aqui, a partir daqui você não vai mais. Ele é Senhor absoluto. Os evangelhos nos mostram que Cristo reina e reina soberanamente sobre ele, e sua autoridade é total, é plena e é absoluta. A continuação do nosso texto nos diz o seguinte, verso 10, e rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Pedido desesperador, a ênfase do texto. Verso 11, uma grande manada de porcos pastava perto dali no monte, e os demônios rogaram a Jesus, mais uma vez, suplicando a Jesus, como quem suplica a um superior, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Ou seja, os demônios pedem permissão para possuir novos hospedeiros, em vez de serem enviados para o inferno antes do tempo previsto na história da redenção. E o verso 13 nos diz que Jesus permite. Então os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. A manada, que era de uns 2.000 animais, precipitou-se pelo despenhadeiro no mar, onde todos morreram afogados. Se cuidaram dos porcos, fugiram e anunciaram essas coisas na cidade e nos campos.
e muitos foram ver o que havia acontecido. Posso ser sincero para os irmãos e dizer uma impressão que eu tive desse texto e por muito tempo alimentei, desde a minha infância. Quando eu olhava para esse texto e lia esse texto, eu pensava assim, mas que coisa, que prejuízo Jesus deu para aqueles homens. Os coitados ali labutando, querendo um troquinho, vender uma... E estavam num território gentil, então eventualmente eles comiam porcos, isso fazia parte da subsistência deles, da alimentação deles. Eu pensava nisso, no prejuízo, no absurdo desse texto, é o que vinha à minha mente, o fato daqueles porcos terem sido tomados por aquelas entidades e se lançaram violentamente pelo precipício para o mar, onde morrem afogados. Estudiosos afirmam que os porcos eram valiosos para a economia local, especialmente para vender carne aos soldados romanos da Decápolis, o que explica o impacto da notícia, já que os homens fogem aterrorizados e anunciam o que acontecera tanto na cidade quanto nos campos. Mas como é que nós podemos justificar esse movimento de Jesus? Como ele poderia causar um grande prejuízo financeiro? O ponto que Jesus deseja mostrar, irmãos, com essa realidade, é que a redenção de uma vida humana feita à imagem de Deus está acima de qualquer recurso financeiro ou prejuízo econômico. Quando nós entendemos o absurdo do texto, achando que o problema está na economia daqueles homens, nós perdemos de vista aquilo que é o mais excelente. Uma alma foi salva. Amém? Uma alma foi salva por Cristo Jesus. Nós não podemos contar prejuízo financeiro. O ponto não é dor, lamento, desconfiança, mas alegria, júbilo, porque nós temos um Salvador que transforma vidas. Jesus prioriza a redenção de uma alma acima da preservação de bens. Ele mesmo disse em outra oportunidade, o que adianta? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantos porcos você quer ter? Quantos bens você quer acumular? E com esses bens você quer ir para o inferno, que é real, para a condenação eterna? Jesus nos mostra justamente esse aspecto. A redenção de uma alma está acima da preservação de bens. Portanto, a destruição dos porcos por Jesus foi um ato de compaixão, irmãos. Um ato de compaixão. Para salvar uma vida humana, a redenção de um indivíduo vale mais do que uma manada de porcos. E muito mais do que qualquer coisa que eu e você tenhamos como tesouro. E posso dizer, ser sincero, franco aos irmãos, isso confronta uma sociedade como a nossa, que muitas vezes demonstra mais preocupação com os animais e com o patrimônio do que com as pessoas. Esteja dito. Essa é a mesma sociedade que prefere ser mãe e pai de pet, mãe de samambaia, do que gerar um filho, do que cumprir o mandamento santo de Deus: multipliquem-se, gerem filhos. Nós vivemos em uma época que as pessoas são capazes de se comover mais com a morte de um animal do que com a morte de um ser humano. Isso se chama indiferença. Isso é desproporcional. Jesus não está ensinando que os animais não têm valor, são criaturas divinas. Ele está exibindo o fato de que o ser humano, criado à imagem de Deus, possui uma dignidade infinitamente e incomparavelmente maior. E é isso que o Evangelho nos ensina, a enxergar as pessoas, como imagem e semelhança de Deus. Lá na Cracolândia, enquanto passava ali, eu lembrei-me que há mais da imagem e semelhança de Deus ali do que na floresta amazônica desabitada. Enxergue as pessoas
pela lente do Evangelho, enxergue a realidade humana pela lente de Cristo, como Cristo as enxerga. Além disso, a permissão de Jesus para que os demônios entrassem na manada de porcos revela o caráter do mal. O resultado é o quê? A morte. É a destruição. A morte de 2.000 animais, mostrando que qualquer aliança ou sugestão do inimigo visa apenas a destruição. A destruição. O resultado é que muitos foram ver de perto o que tinham acontecido. Mas o que foi que eles viram? Isso nos leva ao próximo e terceiro movimento do nosso texto, a transformação do homem. Verso 15. Quando se aproximaram de Jesus e viram o endemoniado que fora possuído pela legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, ficaram com medo. Veja que cena interessante. Outrora o homem estava nu, fora de si, atormentado pelos espíritos impuros, parecia uma fera, uma besta fera, um animal selvagem, mas agora ele está sentado, está calmo, em perfeito juízo, vestido. Sabe o que isso nos mostra, irmãos? Ouça, olhe para mim aqui rapidinho. Eu sei que não há beleza e nem formosura, mas olhe para mim rapidinho. O Evangelho humaniza as pessoas. O Evangelho humaniza as pessoas. O Evangelho traz dignidade. Cristo tem poder para transformar a alma, mas também para restaurar a decência, a postura, a honra de alguém. Sempre que eu toco nesse ponto, eu me recordo de uma mulher chamada Silvia Regina Ferreira, conhecida antigamente como a bruxa da Cracolândia. Alguém que Tarsila e eu tivemos o prazer de conhecer e conviver com ela após a sua conversão lá no Rio de Janeiro. Desde criança, Silvia se envolveu no tráfico. Passou 25 anos da sua vida na prisão. Quando ela sai da prisão, ela vai arrumar um emprego. E esse emprego era numa fábrica de crack, para ganhar dinheiro. E ali ela torna-se viciada. E lá se foram mais 14 anos no mundo das drogas, onde ela passou a viver na Cracolândia e pesar 40 míseros quilos. Mas certo dia, ela foi encontrada naquele ambiente obscuro, terrível, deplorável da Cracolândia por uma missionária que lhe abraçou naquele estágio deplorável. Ela não levou em consideração a sujeira da Silvia, as semanas que fazia com que ela não havia tomado um banho sequer. Abraça aquela mulher, lhe fala de Jesus, e Silvia não apenas abraçou a missionária Fernanda, mas abraçou a Cristo Jesus pela fé como seu Senhor e Salvador. Ela recebeu o amparo, oportunidade de estudo e hoje faz parte do quadro de missionários da Junta de Missões Nacionais da nossa convenção. Essa história, talvez os irmãos tenham visto, ganhou divulgação em 2017, quando foi tema de uma reportagem especial do programa Fantástico da Rede Globo. E sabe o que ficou claro para o Brasil em 2017? Que a restauração daquela mulher não veio por conta do Estado. A restauração daquela mulher veio por Cristo Jesus. Foi Cristo que lhe deu uma nova vida e isso é o mais importante. Ela recebeu uma nova identidade. Ela estava unida a Cristo pela fé, mas Cristo também resgatou a sua dignidade. Cristo resgatou a humanidade daquela mulher. Ela passou a andar cheirosa, com seus brincos, bem vestida, com sua mochila, indo ao seminário, aprendendo hebraico, a disciplina que ela mais amava. Porque Cristo mudou e transformou a sua vida. O Evangelho, meus irmãos, ele tem um alvo principal, que é a realidade espiritual, ponto. É isso.
Pregar o evangelho não é você dar uma roupa nova para alguém, não é. Pregar o evangelho não é você dar um pão a alguém, não é pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é você limpar a calçada do vizinho, não é. Isso é uma boa ação. Que outras pessoas, como o Rotary Club, por exemplo, podem fazer muito mais e melhor do que a igreja, em muitos cenários, em muitos contextos. O evangelho se preocupa com a parte mais fundamental e basilar do indivíduo, que é a vida espiritual, a redenção, a transformação plena, mortos para o pecado, agora desfrutando de uma nova vida em Cristo Jesus. Outrora no reino das trevas, agora vive no reino da luz pelos méritos de Cristo Jesus. Mas há um plus, há um algo a mais. Cristo veio e curou pessoas, restabeleceu a visão, deu uma nova vida, uma nova história. O Evangelho faz isso conosco, nos dá uma nova disposição para viver. Quantos são aqueles que, abraçando o Evangelho da graça de Deus, abrem os seus olhos para a necessidade do estudo, por exemplo? Eu preciso estudar mais. Eu preciso glorificar a Deus com o meu estudo. Eu preciso glorificar a Deus com os meus talentos. Eu preciso glorificar a Deus trabalhando, honrando meus compromissos, honrando minha esposa e meus filhos. Isso não é o Evangelho, não. Isso é o fruto do Evangelho na vida do crente. Isso só reforça que Jesus, definitivamente, irmãos, ele transforma vidas. O que aconteceu com a Sílvia aconteceu com Jezareno, ou o que aconteceu com Jezareno aconteceu com a Silva. Ele está agora são e salvo, em perfeito juízo. E ao se depararem com essa cena maravilhosa, o espetáculo da graça, os habitantes da região sentiram medo e pavor ao invés de alegria. E a grande pergunta é por quê? E o Dr. Orsi Sproul, comentando esse texto, ele explica que, ouça, a presença do santo manifestada em Cristo provoca medo em pessoas pecadoras. A presença do santo manifestada em Cristo provoca medo em pessoas pecadoras. E eu me recordo, por exemplo, que depois da pesca maravilhosa, Pedro reconhece quem Jesus é e reage dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um homem pecador. No Antigo Testamento, eu me recordo também de Isaías, que ao contemplar a santidade de Deus no templo, por meio de uma visão, a sua primeira reação não é de alegria, não é de júbilo, mas é de terror. Ai de mim! Porque eu tenho lábios impuros, vivo no meio de um povo de impuros lábios e vi a glória de Deus. A santidade de Deus. Queridos, essa realidade tem um paralelo no texto que nós lemos, diante do Cristo, exibindo todo o seu poder para expulsar o espírito impuro, toda a sua pureza, a sua santidade, para salvar um homem. A comunidade implora: vá embora daqui. Verso 16. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes os que havia acontecido ao endemoniado e aos porcos. Então, eles começaram a rogar a Jesus que se retirasse do seu território. Isso nos mostra, meus irmãos, que aquele povo, ouça, embora desfrutando de um pleno juízo, com aspas assim, bem muitas aspas, eles também estavam sob o domínio do inimigo por não reconhecerem a obra de Cristo Jesus. O homem envolto na maldade não é apenas o Jezareno, mas toda a comunidade que, contemplando o espetáculo da graça, prefere abandonar esse aspecto e dizer a Jesus: saia daqui agora. O amor aos bens, aos porcos, às suas economias, ofuscaram a glória de Deus revelada na pessoa bendita de Jesus. O Jezareno, portanto, queridos, representa a condição extrema daquilo que o pecado faz com todo ser humano. Claro, um relato deplorável, nem todo mundo é assim, mas aqui um retrato sujo demais. Mesmo assim, nós devemos ter em mente que nem todos vivem possessos por demônios, mas todos sem Cristo são dominados por um Senhor cruel, um Senhor tirano, Satanás. Ou alguém está no reino da luz, cujo rei é Cristo, ou alguém está no reino das trevas, cujo príncipe é Satanás, o príncipe
desse mundo. Pedro afirma: o homem é escravo daquilo que o domina. E Jesus declara: todo que comete pecado é escravo do pecado. Aquele homem que estava preso nas correntes estava assim aprisionado por Satanás, possesso por espíritos impuros, mas o texto nos mostra que esses habitantes também estavam acorrentados, não fisicamente, mas espiritualmente, escravizados, cativos pelo pecado. Mas o Evangelho anuncia que Cristo veio libertar os cativos, quebrar as correntes do pecado e transferir-nos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E após restaurar esse homem e lhe dar uma nova identidade, lhe dar uma nova vida, dignidade, Cristo Jesus dá ao Gesareno uma missão. Isso nos leva ao último movimento do nosso texto, quando nós contemplamos a missão do homem restaurado, versos 18 a 20, eu leio com você nesse momento. Quando Jesus entrou no barco, o homem que fora endemoniado pediu-lhe que lhe permitisse acompanhá-lo. Veja, Jesus cruzou o lago, vai até outra costa, cumpre essa realidade, esse milagre, e em seguida ele entra no barco para seguir viagem. Uma viagem tão longa, custosa, cheio de situações complicadas, tempestades no caminho, a fim de salvar uma única alma. É isso que o texto nos diz. Verso 19, Jesus, porém, não lhe deu permissão de segui-lo, mas disse: vai para casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti, e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou e começou a divulgar em Decápolis tudo quanto Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Em contraste com os habitantes da cidade que rejeitaram a Cristo, o homem deseja segui-lo. Isso evidencia que a sua conversão é uma conversão real. No entanto, Jesus o redireciona para uma missão mais estratégica. Não me siga, eu tenho algo mais estratégico para você, é que você anuncie os feitos de Deus nessa região, em Decápolis. Aquele homem agora é um missionário, numa região super estratégica. Nós podemos até dizer que ele foi o primeiro missionário enviado exclusivamente aos gentios. Isso preparou o terreno para que, futuramente, Jesus fosse recebido de braços abertos naquela mesma região. E o encorajamento do Senhor foi claro: vai para casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Essa ordem de Jesus, irmãos, nos lembra que o Evangelho é para todo mundo. O Evangelho é para todo mundo. É para aqueles cuja escravidão ao pecado é evidente, como no caso de vícios, automutilação ou possessão demoníaca, como nós consideramos aqui. Mas o Evangelho também é para aqueles que parecem levar uma vida correta, uma vida respeitável, porém, uma vida que está presa ao orgulho, à autossuficiência, à falsa confiança em suas obras e em sua bondade. Uns estão presos a pecados escandalosos, podemos assim dizer. Outros, à ilusão de que são bons o suficiente, mas ambos necessitam igualmente da salvação que há em Cristo Jesus. Vá e fale para a sua família. A sua família não aguentou você, mandou você embora, porque você nesse estado, eles não têm como cuidar de você, manter você na sanidade, mas agora você volta para dizer a misericórdia que ele alcançou, o que Jesus realizou na sua vida. Era isso que ele deveria falar, daquilo que o Senhor fez na sua vida. Perceba que Jesus não enviou aquele homem para discutir com os fariseus, nem para frequentar uma escola rabínica e falar. Jesus não envia aquele homem para tretar na internet com outras pessoas acerca de teologia, calvinismo, arminianismo. Ele o envia para contar o que havia experimentado. O primeiro sermão daquele homem foi sua própria história, uma história transformada pela graça de Deus. Irmãos, isso nos ensina que o Evangelho não é, em primeiro lugar, uma teoria que nós aprendemos, mas é uma realidade que nós experimentamos.
O Evangelho não é uma tese. O Evangelho é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo Jesus, cujo qual necessitamos abraçá-lo pela fé e, unidos a Ele, vivermos em novidade de vida para a nossa alegria e para a glória dele somente. Irmão, talvez o seu testemunho não envolva uma possessão demoníaca. Ao menos eu não conheço ninguém aqui que tenha experimentado isso outrora. Ou uma mudança tão dramática quanto a daquele homem. Mas se Cristo o salvou, você tem uma história para contar. Todo cristão pode dizer: o Senhor teve misericórdia de mim. Essa é a essência do nosso testemunho. Não é exaltar quem éramos, porque aí é um testemunho. É um testemunho. Não é exaltar e falar com saudade: naquele tempo eu era assim, eu era assado. Mas é anunciar quem Cristo é e aquilo que Ele fez por nós. Aquele homem obedece e passa a testemunhar em sua casa e em toda Decápolis, deixando todos admirados. Queridos, desde o princípio Deus prometeu destruir o domínio da serpente, de Satanás, o nosso adversário e adversário do nosso Senhor. Em Gênesis 3, capítulo 15, no texto conhecido como proto-evangelho, nós lemos que a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente, e isso foi cumprido de modo definitivo e derradeiro na cruz do Calvário, quando Cristo venceu de uma vez por todas todos os seus inimigos e os nossos também. Mas nós não podemos perder de vista que cada expulsão de demônios nos evangelhos é um cumprimento dessa promessa. O que nos lembra que Jesus não apenas cura pessoas, ele invade o reino de Satanás. Ou seja, Jesus não veio simplesmente para conviver com o mal, para remediar os seus efeitos. Ele veio para confrontar o mal, ele veio para vencer Satanás, ele veio para amarrar Satanás e veio para libertar o que lhe pertence, o seu povo. Essa é a essência da sua missão. Redenção por meio de conquista. Por isso que ele é o nosso grande rei. Aquele que luta em nosso favor. Aquele que derrota os seus inimigos e os nossos inimigos. Portanto, o Evangelho não é uma proposta de convivência pacífica com o mal, mas um anúncio da vitória de Cristo sobre o mal. Ele amarrou o valente e saqueou aquilo que lhe pertence, as almas, que Deus previamente disse, elegeu, que haveriam de crer nele. Diante disso, eu quero sugerir aos irmãos algumas aplicações e com elas eu finalizo. Primeiro, solos Cristos. Amém ou não amém? Só Jesus transforma vidas. Vamos dizer? Só Jesus transforma vidas. O Gezareno não podia libertar a si mesmo. Ninguém da cidade poderia ajudá-lo. As correntes falharam. A força humana foi insuficiente, falhou. A sociedade falhou também. Mas o ponto é que Cristo não falhou. Somente Ele tem poder de libertar, de curar e salvar as vidas das mãos do diabo. Somente Ele tem condições de nos dar uma nova identidade, de restaurar a nossa dignidade, mesmo que os homens digam o contrário. Talvez o seu cativeiro não seja tão visível quanto o daquele homem. Pode ser, quem sabe, uma vida secreta de pecado, um vício, a pornografia, a amargura, o orgulho, a ansiedade, a autossuficiência. Que tipo de corrente tem te prendido? Mas a boa notícia é que o mesmo Cristo que libertou o Gezareno continua libertando pecadores hoje. Não confie na força do seu braço para vencer esses pecados de estimação. Confie em Cristo e em Cristo somente. Não tente vencer o pecado apenas com a força de vontade. Corra para Cristo e encontre nele plena e total redenção. Há muitas pessoas buscando inúmeros caminhos, cartomantes, adivinhos,
Cenário A, cenário B, caminho A, caminho B. Mas o Evangelho, meus irmãos, é categórico ao nos mostrar que somente em Cristo o homem pode receber a plena redenção, a plena libertação do cativeiro que é o pecado. Segundo, nunca considere ninguém um caso perdido. Tenha fé. Nunca considere ninguém um caso perdido, porque humanamente falando, aquele homem era irrecuperável. Vamos combinar. Tantos esforços para absolutamente nada. Tanto esforço para nada. Ele morava entre os sepulcros, era dominado por uma legião de demônios, toda a cidade já havia desistido dele. Olha, vai para o cemitério, porque lá é o seu lugar, a gente não quer você aqui. Mas Jesus atravessou o mar justamente para encontrar aquele homem. E talvez, querido, exista alguém por quem você já deixou de orar, porque acredita que não há mais esperança, talvez um cônjuge, talvez um parente, um ente querido, um amigo, um colega de trabalho. Porém, Marcos 5 nos lembra que não existe pecador tão distante que esteja além do alcance da graça de Cristo. Se duvidarmos, nós estamos dizendo que Cristo não é um Salvador suficiente. Nunca considere ninguém um caso perdido. Sabe por quê? Olha aqui para mim, onde não há beleza e formosura, mais uma vez. Você era um caso perdido. Eu era um caso perdido. E nós fomos chamados, atraídos. Estamos aqui rendendo honra e glória ao autor da nossa fé. Enquanto a vida, a esperança no Evangelho. Nós precisamos considerar. Terceiro e último lugar, viva a missão para a qual Cristo te chamou. O texto termina mostrando que Cristo não apenas liberta, Ele envia, e esse é o movimento do discipulado. Ele nos atrai para si, Ele nos restaura, nos dá uma nova identidade para nos dar uma missão, para nos dar um trabalho a fazer. Por isso que eu tenho dito aos irmãos, de forma recorrente, que ser membro de uma igreja local, de fazer parte do corpo de Cristo, não é meramente ter um nome numa lista, mas é ter um trabalho a fazer. Nós temos um ofício. Todo salvo é um enviado. Uns irão atravessar oceanos, outros atravessarão apenas a rua de casa, mas todos fomos chamados para anunciar quanto o Senhor fez por nós e teve misericórdia de nós. A questão é o que determinará se cumpriremos essa missão. E a resposta, eu sugiro, que é o nosso amor pela causa do Evangelho e pelas almas perdidas. Se amarmos a Cristo e a obra de Cristo, as almas perdidas, nós cumpriremos a missão para a glória de Deus Pai. Queridos, quanto mais compreendermos a misericórdia de Cristo que Ele teve por nós, mais difícil se torna permanecer indiferente àqueles que caminham longe. A Igreja de Cristo não pode ser indiferente ao clamor do mundo. Não podemos nos acostumar com pessoas caminhando por uma eternidade sem Deus, como se isso não fosse absolutamente nada e como se isso não nos dissesse nada a respeito. Nós temos a ver com isso, sim. Precisamos chorar pelo pecado, nosso pecado, mas pelo pecado do mundo também, dos nossos colegas, amigos, familiares, entes queridos, colegas, enfim. Isso tem a ver comigo e com você, porque nós somos agentes da graça de Deus. Permitam-me concluir com uma ilustração que ouvi certa vez do pastor Judy Clay e que resume muito bem o desafio que esse texto coloca diante de nós. Ele contou que certa vez leu um livro que narrava o testemunho de um cristão alemão que viveu durante o Holocausto nazista. O autor conta que havia uma pequena igreja construída ao lado de uma linha férrea e todos os domingos, ouça, enquanto a congregação estava reunida para o culto, um trem passava por trás da igreja,
levando os judeus para os campos de concentração. Os crentes ouviam o apito da locomotiva, o barulho da roda do trem nos trilhos, e ouviam também os gritos desesperados das pessoas que estavam espremidas nos vagões, sendo conduzidas como se fossem animais para morrer nos campos de extermínio. E para lidar com o pavor e o incômodo causado por aqueles gritos, a congregação teve uma brilhante, péssima ideia. Eles desenvolveram uma forma de ignorar a tragédia. Eles sabiam certinho o horário, o momento em que o trem passaria, e começavam a cantar os hinos com mais força, mais alto. Se os gritos dos prisioneiros ainda pudessem ser ouvidos por cima da música, eles cantavam ainda mais alto para abafar completamente o som do sofrimento alheio. E anos depois, um homem resumiu aquela tragédia com uma frase que deveria nos constranger. Nós abafamos os gritos com os nossos hinos. Nós abafamos os gritos com os nossos hinos. Essa ilustração nos alerta sobre o contrário do amor, a indiferença. Hoje em dia, muitas pessoas estão em vagões, a caminho da destruição espiritual, e a igreja corre o risco de ignorar esses gritos através de uma religiosidade fria, árida e estéril. Se recebemos pela graça a redenção em Cristo Jesus, irmãos, se temos uma nova identidade, precisamos lembrar que nós também temos uma missão, mas infelizmente não são poucas as vezes que as nossas coisas, os nossos interesses, os nossos patrimônios estão acima da vontade do Senhor para as nossas vidas. Reconheça isso. É provável que hoje as pessoas não gritem com os lábios, mas suas vidas clamam por esperança, uma esperança que somente o Evangelho pode oferecer, e que Deus nos livre disso, de uma religiosidade que canta muito, que adora muito, mas que evangeliza pouco. Que Deus nos livre de ser uma igreja que conhece a verdade, que cultiva uma boa teologia, mas permanece indiferente aos perdidos. Cristo nos libertou, não para desfrutarmos da salvação meramente, mas para anunciarmos ao mundo a misericórdia que nós recebemos. O texto nos conduz a essa realidade do cativeiro à missão. E que a nossa oração seja, Senhor, nos dá olhos, Senhor, para enxergar os perdidos. Nos dá compaixão para amá-los e nos dá coragem para lhes anunciar o Evangelho enquanto ainda há tempo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e nos disponha para o serviço.